16 de dezembro, San Giuseppe Moscati ou São José Moscati, leigo, médico, professor universitário, pesquisador. Todos esses predicados iluminados por uma santidade profunda, enraizada no verdadeiro amor a Deus e ao próximo. Dedicava-se nos hospitais e em seu consultório, procurando estar sempre em dia com a ciência, a fim de melhor servir aos enfermos. Desprendido de bens materiais e de seus interesses particulares, não raro dava também dinheiro aos clientes mais necessitados, de modo que morreu pobre. Deixou notas pessoais e várias cartas que revelam o segredo de sua nobreza de caráter ou a sua profunda vida de oração e união com Deus. Beatificado por Paulo VI em 16 de novembro de 1975, foi canonizado em 25 de outubro de 1987, por ocasião do Sínodo Mundial dos Bispos referente aos leigos. São José Moscati é um testemunho de como, no mundo de hoje e no exercício de uma profissão de grande relevo, pode o cristão santificar-se, tornando-se herói de virtudes que valeram em vida a Moscati o título de médico santo. A vida dos santos é sempre um sinal que fala eloquentemente à humanidade, pois eles traduzem em termos concretos e vivenciais o que os livros apresentam em teoria. Assim mostram como os mais belos ideais são viáveis e encontram, mesmo em época de materialismo, quem os põe em prática com a graça do Senhor Jesus. Por isso, os mestres de espiritualidade recomendam a todos os cristãos que periodicamente se voltem para a figura dos santos, a fim de aprender deles, de modo vivencial, a arte da perfeição espiritual, que é também a plena humanização do indivíduo. Cada santo tem suas peculiaridades, evidenciando que, com qualquer temperamento e em qualquer vocação dados por Deus, a pessoa pode chegar à plenitude das suas virtualidades. Na verdade, ninguém é chamado ao meio termo ou à mediocridade. Tal foi o caso, entre outros, de José Moscati, que nasceu em 1880 e faleceu em 1927. Médico, professor universitário e pesquisador, que o Papa Paulo VI proclamou bem-aventurado e João Paulo II canonizou. É sobre ele que falaremos hoje. José Moscati nasceu aos 25 de julho de 1880 em Benevento, na Itália, de família íntegra. O pai, Francisco Moscati, era jurista e chegou a ser presidente do Tribunal de Benevento e conselheiro do Tribunal de Recursos de Nápoles. A senhora Rosa de Luca Moscati era, no dizer do filho José, a mulher forte de que fala a Sagrada Escritura em Provérbios 31, versículos 10 a 31. Desde 1884, a família morou em Nápoles, onde também José viveu e morreu. Fez os estudos de humanidades em Nápoles, onde entrou para a Faculdade de Medicina em outubro de 1897, com 17 anos. Dedicou-se ardorosamente ao estudo e à prática da medicina, procurando sempre atualizar os seus conhecimentos. Conseguiu o doutorado em medicina aos 4 de agosto de 1903. Poucos meses depois, prestou concurso para trabalhar nos hospitais de Nápoles. Já o seu saber científico surpreendia os examinadores. Em 1908, foi nomeado assistente ordinário no Instituto de Química Fisiológica. Conseguiu a livre docência desta matéria em 1911 e a de Clínica Médica Geral em 1921. Em 1919, foi promovido a diretor de sala nos Hospitais Reunidos de Nápoles. Dedicou-se à pesquisa em laboratório sobre a ação dos amidos e da glicose no organismo humano. Publicou os resultados destes estudos em cerca de 30 relatórios e comunicações editados na Itália e no estrangeiro. Estes trabalhos o tornaram famoso e estimado tanto na sua pátria como fora desta. A convite do governo italiano, viajou para diversos países da Europa a fim de participar de congressos. Em 1911, por exemplo, esteve em Viena, na Áustria,
como membro do Congresso Internacional de Fisiologia. Em 1923, foi a Edimburgo, na Escócia, tomando parte no Congresso Internacional de Fisiopatologia. Morreu com a fama de sábio e santo aos 12 de abril de 1927. Com efeito, neste dia, após a Santa Missa e a comunhão, o professor Moscati voltou à casa e preparou-se para seguir para o hospital. Após fatigosa manhã de trabalho, dispôs-se a enfrentar a habitual fila de clientes em seu ambulatório. Mas às 15 horas, retirou-se para um quarto dizendo: "Estou me sentindo mal." Sentou-se numa poltrona, transpassou os braços sobre o peito, reclinou a cabeça e, sem uma palavra, expirou. Tinha 47 anos. José Moscati era um apaixonado da medicina. Para ele, o contato diário com os doentes era uma necessidade. Logo que se formou, começou a servir no Hospital dos Incuráveis, que ele não deixou de frequentar até o fim de sua vida. Em suas notas pessoais encontra-se o seguinte depoimento: "Quando rapaz, eu olhava com interesse para o Hospital dos Incuráveis, que meu pai apontava à distância, ou seja, do terraço de casa. Isto me inspirava sentimentos de compaixão pela indizível dor dos enfermos que naquele recinto procuravam alívio. Uma salutar perturbação me acometia e eu começava a pensar na caducidade de todas as coisas e as ilusões se dissipavam como caíam as flores dos laranjais que me cercavam." Como as flores sucedem os frutos, assim também na vida de Moscati, a perda de ilusões levou-o a um empenho realista e fecundo em favor dos seus irmãos sofredores. O papel do médico Moscati é descrito em carta dirigida a um aluno seu recém-formado. "Lembra-te de que, segundo a medicina, assumiste a responsabilidade de uma sublime missão. Persevera com Deus no coração, com amor e compaixão para com os abandonados, com fé e entusiasmo, surdo aos louvores e às críticas, insensíveis à inveja, disposto unicamente à prática do bem." Vê-se que Moscati considerava o exercício da sua profissão como a resposta a uma vocação. Ele queria dedicar-se a esta com fé e amor, inspirado pelas mais puras intenções. Passava longas horas do dia e da noite no laboratório para descobrir as causas das doenças e definir os respectivos remédios. Queria, assim, servir e servir do melhor modo possível. A sua vida tornou-se uma resposta a Deus, que o colocou no mundo para agir segundo os planos do Criador. Era também uma resposta às necessidades e aos sofrimentos dos homens. Assim escreveu ele num pedaço de papel encontrado entre outros documentos: "Seja a dor considerada não como uma oscilação ou uma contração muscular, e sim como o grito de uma alma, de um irmão, ao qual outro irmão, o médico, acode com o calor do amor ou a caridade." Em carta escrita a um médico, seu ex-aluno, pôde-se ler: "Recorda-te de que te deves ocupar não apenas com o corpo, mas também com as almas." Com estas palavras, Moscati revelava seu zelo pela pessoa do enfermo, que frequentemente deseja encontrar no médico mais do que um profissional ou um técnico, e sim também um estímulo e reconforto. É o que aparece em outro escrito de Moscati: "O médico acha-se em posição privilegiada, pois frequentemente está diante de pessoas que, apesar de seus erros passados, estão dispostas a voltar aos bons princípios herdados de seus antepassados. Estão ansiosas por encontrar apoio premido pela dor. Feliz o médico que sabe compreender o mistério desses corações e inflamá-los novamente. Felizes nós, médicos, muitas vezes incapazes de debelar uma doença. Felizes somos nós, se nos lembramos de que, além dos corpos, temos diante de nós almas imortais, em relação às quais urge o preceito evangélico de amá-las como a nós mesmos. Os doentes são a imagem de Jesus Cristo e os atribulados são os diletos e preferidos de Deus." O seu amor pelos doentes não lhe deixava tréguas.
Durante o dia estava nos hospitais, na cátedra universitária, em visita aos doentes, especialmente aos mais miseráveis. E de noite, dedicava bom espaço de tempo ao estudo, a fim de sempre oferecer aos pacientes e alunos o melhor que pudesse saber e adquirir. Mesmo durante o dia, quando o professor Moscati voltava dos hospitais para casa, encontrava sua residência cheia de pacientes à espera. Tal dedicação não era interesseira, muito pelo contrário, praticava o desapego dos bens materiais. Quando julgava os emolumentos elevados demais, restituía a metade, ou mais do que isto, aos seus clientes. Dos mais necessitados não cobrava honorários, dizendo que o importante era curá-los. Na sala de espera do seu consultório, havia um cesto onde os clientes podiam depositar o preço da consulta. Certo dia, pouco após a guerra de 1914 a 1918, apareceu-lhe um homem que estivera na frente de batalha. Após o atendimento, perguntou o paciente ao médico: "Quanto lhe devo, professor?" O doutor sorriu. "Pensa antes do mais em ficar bom. Se podes, coloca no cesto o que queres, mas se precisas, tira aquilo que te é necessário." Não raro era Moscati quem pagava aos seus doentes. Alguns destes encontravam uma quantia em notas debaixo do travesseiro, outros dentro do envelope portador da receita. Eram proverbiais as suas iniciativas neste particular, de modo que Moscati morreu pobre. Os seus costumes irrepreensíveis e a sua piedade valiam-lhe zombarias de muitos que o acusavam de louco, de maníaco religioso, pois não o podiam atacar no plano científico e profissional. Moscati não fazia caso disso. Encontra-se mesmo em suas notas particulares a seguinte norma: ama a verdade, mostra-te como és, sem disfarces e sem fingimento. E se a verdade te custar a perseguição, aceite-a. E se te acarretar tormentos, suporta-os. E se por causa da verdade tivesses que sacrificar a ti e a tua vida, sê forte no sacrifício. Moscati conhecia as intrigas, as rivalidades, os comprometimentos usuais entre colegas para chegar a posições vantajosas na carreira médica. Lutou, porém, para acabar com práticas e costumes pouco honestos nos hospitais, não somente porque degradam a figura do médico, mas também porque prejudicam a formação dos estudantes, futuros médicos, e causam danos aos próprios pacientes. Combatia, pois, o nepotismo, o protecionismo e o favoritismo nos concursos e nas promoções de carreira, que redundam muitas vezes em baixa de nível profissional e indiretamente em detrimento dos enfermos. A essa retidão de costumes, o médico e professor sabia associar profunda humildade. Dizia que o Senhor lhe concedera a graça de compreender que Ele é tudo e eu nada sou. Tinha consciência de sua absoluta dependência em relação ao Senhor da vida. O segredo dessa nobreza de caráter era a vida interior ou a união com Deus cultivada por Moscati. Começava o dia dirigindo-se muito cedo à igreja de Jesus Novo, onde recebia a Sagrada Eucaristia. As suas notas pessoais revelam que ele sabia falar a Cristo com a simplicidade de uma criança, exprimindo-lhe quanto experimentava em sua alma. Quando tinha um pouco de lazer, passava muito tempo na igreja em oração e adoração. Como se vê, José Moscati abraçou à luz da fé a sublime profissão de médico, que ele considerava um serviço de amor apostólico e um culto prestado a Deus na pessoa dos irmãos sofredores. Durante a sua breve existência terrena, cuidou de milhares de pessoas para as quais foi instrumento de recuperação da saúde. Os seus contemporâneos pareciam entrever em sua pessoa e em seu modo de agir um aceno à bondade do próprio Deus. Daí a palavra que de boca se propagava quando faleceu com a idade de 47 anos. Morreu o professor santo. Foi ainda na adolescência que José Moscati fez voto de castidade e assim se manteve fiel até os seus últimos momentos. Era na comunhão diária que encontrava forças para seguir e completar sua missão.
A amizade com o hoje São Bartolo Longo, o apóstolo do Rosário, o levou várias vezes ao santuário de Nossa Senhora do Rosário em Pompeia, e lá também pôde exercer grandemente a sua medicina, aliada à sua inabalável fé. Leigo, médico, cientista e santo. Estas palavras resumem uma existência, delineiam um ideal e abrem um caminho, suscitando a imitação de quantos se encontrem hoje em circunstâncias de vida semelhantes. Oremos. Ó São José Moscati, médico abnegado e exemplo de virtude, humildemente recorremos a ti nesta oração. Em tua vida, foste um verdadeiro servidor da humanidade, dedicando-te não apenas ao cuidado dos enfermos, mas também à prática da caridade e da justiça. Teu trabalho incessante para aliviar o sofrimento e tua bondade manifestada em cada gesto são faróis de esperança para todos nós. Como tu, que ofereceste teu conhecimento médico aos mais necessitados, especialmente àqueles que não podiam arcar com os custos dos tratamentos, que possamos também encontrar formas de servir aos outros com generosidade e amor incondicional. Lembramos com gratidão tuas visitas diárias ao hospital e teu imenso sacrifício pessoal, preferindo a simplicidade à pobreza para melhor ajudar os que se encontravam em situações extremas. Esta devoção não apenas inspirou muitos, mas estabeleceu um padrão de empatia e dedicação que transcende o tempo. Conceda-nos, portanto, a capacidade de agir com a mesma pureza e compaixão que definiram tua vida. Inspirados pelo teu exemplo, rogamos para que nos fortaleças em nossas próprias jornadas de serviço. Ensina-nos a unir nossas habilidades e talentos ao amor divino, buscando sempre a justiça e a misericórdia. Que através da tua intercessão possamos encontrar a coragem e a sabedoria necessárias para viver plenamente a vocação de servir ao próximo, seguindo os passos de um verdadeiro apóstolo da caridade. Dá-nos saúde física e espiritual, intercedendo por nós junto ao Senhor. Alivia as penas dos sofredores, conforta os doentes, consola os aflitos, dá esperança aos desesperançados. Que os jovens encontrem em ti um modelo, os trabalhadores um exemplo, os idosos um conforto, os moribundos a esperança do prêmio eterno. Sê para todos nós um guia seguro de laboriosidade, honestidade e caridade, a fim de que cumpramos de forma cristã os nossos deveres, dando glória a Deus, nosso Pai. Amém.